abençoe. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Grande Criador, ensina-nos como estar bebendo de um só Espírito, para que todos nós tenhamos uma só ação, uma só fé, um só Senhor. Por isso estamos certos que unicamente o seu trabalho na cruz foi para reconciliar o homem consigo mesmo e este homem ser governado pelo seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus trata com um indivíduo. Bem, eu quero nesse instante dar uma palavra para ajudar também o casal que está nos ouvindo neste momento lá em Maputo, Moçambique, o irmão Fernando Bonde e a sua esposa agora, já casaram sexta-feira, sua esposa, a irmã Kátia, como eles falam, né? Eu fiquei com os dois nomes. No início era Catija, depois puseram Kátia. Mas eles entendem muito bem. E após ter casado no civil, nós oramos por eles para que eles pudessem ter a comunhão um com o outro, já após o matrimônio no civil. Então a gente fez uma oração por eles ali em casa mesmo. Com dificuldade porque através do vídeo é muito complicado, ainda a internet não está boa para este fim, mas deu para poder fazer a oração pelo casal. Enquanto ele mesmo, eu disse, você simplesmente diga para a irmã Kátia que você a recebe por sua esposa e que promete viver com ela todos os dias da sua vida até que a morte separe. E assim ela fez também. E o Catija, recebo Fernando Bonde por meu esposo e prometo viver-lhe fiel até que a morte separe. Então os dois fizeram sua promessa. E os dois já são conhecidos de muito tempo. Mas agora que eles
pouco tempo atrás, após a irmã Catija batizar, pastor Diamantino passou por lá e a batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, e eles passaram a gostar um do outro, a amar, e foram ao matrimônio, ao casamento. Então, mais uma vez, irmão Bonde, irmã Kátia, Deus vos abençoe. Deus ajude que vocês permaneçam fiéis um ao outro e lutem, porque o casamento é um início apenas. Aí você vai ter que ter experiência no tempo. Cada um tem experiência de solteiro, aí tem que ter experiência de casado. E depois de entender que os dois são um. E são um porque a mulher foi tirada do homem e ele é o cabeça. Ele a domina com amor, com dedicação. Ele não a domina com a vara de ferro, mas sim com amor, com dedicação, que o homem passa a dominar sua esposa. E assim é o que o irmão Fernando Bonde e a irmã Catija estão fazendo desde sexta-feira, né? Está novinho. Eu quero deixar aqui um salmo para eles, antes que eu comece a pregação. O 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém. É isso que eu dedico a vocês que casaram sexta-feira. Irmão Fernando Bonde e irmã Catija. Que vocês possam ser prósperos e que o vosso lar seja frutífero. Que tenha filhos, que possa ser plantado como oliveira à roda da sua mesa. Isso aí é muito bom, quando se pensa os filhos em roda da mesa, depois vai chegando o tempo que eles vão casando e a mesa vai perdendo aqueles filhos e do outro lado vai ganhando mais gente, né? Ou vai ganhando uma nora ou um genro, vai aumentando a família. E o que cada um tem que fazer é procurar viver bem. A gente tem que procurar viver bem um com o outro. E mesmo se a família não é cristã, vocês têm aprendido assim. Vocês não devem ser legalistas. Que vocês mandam, vocês governam, vocês são crente, mas vocês devem ter um bom espírito para poder entender que quem governa é Deus, quem manda é Deus. E assim a gente precisa conviver com a família como a família é. Eu não tenho que beber cachaça com minha família. Eu não tenho que ficar fumando com a minha família. Mas eu posso viver com eles depois que eles beberem, depois que eles fumarem, ou antes deles beberem e antes deles fumarem. Que eu acho que é melhor, porque depois que bebe fica pior, né? Se torna mais complicado. Mas nada disso deve atrapalhar o convívio, a união familiar. Você é um crente, mas não é um ignorante. Você deve dar a mão para as pessoas, para ajudar a trazê-las para dentro. Se você não pode ajudar a trazê-las, não as expulse. Então, tenha um bom espírito. Amém? Já é uma palavra que eu quero deixar, não somente para o irmão Fernando Bonde e a irmã Catija Pereira, que todos nós precisamos saber conviver. Muitas vezes os casais sofrem por não saber conviver. Se souber conviver, deixa o homem fazer a vontade dele.
a mulher é cristã, o homem não é, o que vai fazer? Deixa ele fazer a vontade dele. Faça você e viva você, mulher, como uma cristã. E ajude-o. São Pedro diz que a mulher sem palavras ganha seu marido. Então, o que a mulher deve fazer para ganhar o marido é ser muda. Ela muitas vezes não ganha o marido porque ela fala demais. Você muda, fica quietinho. Deixa Deus tomar conta para você ver. É Deus que endireita o homem. É Deus que endireita a mulher. Não são nossas palavras. Nossas palavras atrapalham. Se você puder suportar, sofrer aquilo, depois você verá a recompensa do seu trabalho. É o que Jesus fez. Ele sofreu na cruz por nós. E Isaías diz que depois do sofrimento do Messias, ele veria a recompensa. E nós somos esta recompensa. Este povo, durante 7 eras da igreja, é a recompensa. Amém? Vamos orar? Irmão Fernando Bonde, irmã Catija, dê a mão para o outro e fica um frente ao outro. E deixa eu fazer uma oração. Vamos ficar de pé, juntamente com esta igreja, que crê também nesta palavra que vocês creem, aí em Moçambique, e estão regozijando com a mensagem. Para eles é nova, é uma revelação que Deus abriu através do profeta William Branham e que nós podemos juntos comer este livrinho. Pai Todo-Poderoso, eu apresento ao Senhor nesse instante o irmão Fernando Bonde, tem sido muito precioso entre nós. A irmã Catija, qualquer hora, poderemos conhecê-la quando ele trouxer ela para cá. Mas pedimos que o Senhor ajude agora este casal, que haja mais amor um para com o outro, que haja confiança um para com o outro, que haja paciência um com o outro, que haja fidelidade um para o outro. Senhor, conceda esta vitória a este casal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós já oramos por eles e já pedimos ao Senhor, desde sábado, orando a favor deles, como marido e mulher, sejam abençoados para a glória de Deus. Amém? Amém. Os parabéns desta igreja, irmão Fernando Bonde, irmã Catija Pereira, os parabéns, as felicitações desta igreja, deste povo de Franca, que ama vocês também, aí ao longe, e de todo o povo do Brasil e outros países vizinhos, que estão também nos vendo, nos ouvindo e que estão felicitando a todos vocês. Meu abraço a todos vocês. Muito obrigado. Amém. Pode sentar. Deus trata com um indivíduo. Quando Deus trata com a gente quer que Deus trate com os outros, porque é tão bom o tratamento de Deus, que a gente deseja que isto seja extensivo a toda a nossa família, a todo o povo. Mas infelizmente não é assim, porque nós desejamos, mas se eles não querem. E assim como Deus trata comigo, sozinho, Ele trata com você. Deus não trata em grupos. É bom a gente ler a mensagem do profeta, só alguns parágrafos que eu tirei para ler para vocês. A fase presente do meu ministério. Deus não trata com estas coisas, Ele está falando de denominações, de escolas,
e que a pessoa acha que ter dinheiro é uma grande coisa. Deus não trata com essas coisas. Pelo menos esta tem sido minha opinião. Deus trata com um indivíduo. Ele nunca nos ordenou ir e fazer tais coisas, a criar denominações, levantar escolas. Ele nunca mandou. Ele diz: ide, portanto, e ensinai as nações. Muitas vezes a igreja perdeu o rumo da missão. Ela não tem a missão de ir e ensinar, que Jesus diz em Mateus 28, 19. É para ensinar as nações. Isto é, a igreja deveria ser uma professora, uma mestra, para ensinar. Isto é, cada testemunho, cada vida em particular, estar dando exemplo para todas as nações. Isso foi o que Jesus mandou. Jesus não disse: vocês vão lá e construam seminários, construam escolas, para que o povo possa aprender. Não, vocês vão e pregue a palavra, ensine a palavra. Era para ensinar o que é Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja passou todos esses anos, milênios, 2 milênios, você não viu a igreja ensinar o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você olhar pela história, isso terminou lá por volta do ano 100 depois de Cristo, e veio começar aqui no século 20, com o nosso profeta, já restaurando todas as coisas. Então a igreja perdeu o espírito missionário. Eles pensam que o espírito missionário é levantar ofertas, fazer um grupo grande de missionários, levantar ofertas, ter muito dinheiro. Eles acham que isso é uma missão, chegar ali e apenas pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, mas eles perderam a visão missionária, que Jesus disse: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai. Como você vai ensinar as nações quando todos eles, depois que os apóstolos morreram, todos eles batizaram o povo, não ensinaram o povo o que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas simplesmente repetiram a ordenança do Senhor Jesus em Mateus 28, 19 e esqueceram a visão missionária. Por isso Deus trata com o indivíduo agora. Isto Ele fez para que nós tivéssemos a oportunidade, porque primeiro Ele tratava com uma nação, com Israel Ele trata como nação, mas Ele largou Israel, porque Israel o rejeitou. Então Ele deixou Israel e começou a tratar com os gentios, e com os gentios Ele trata como um indivíduo. Você chega, é você só, é você e Deus. Por isso você não é urubu, você não é abutre, você não é gavião. A Bíblia chama você de águia. Você não é andorinha. Andorinha tem um monte de andorinha para fazer verão, né? Não, você não é andorinha, você é águia. Águia anda sozinha. Você tem que entender o Evangelho, a mensagem de Deus para os gentios, que não é vir e agrupar-se a um grupo, unir-se a um grupo. Não, é você crer, e ainda que você está sozinho, você crê, sozinho, não tem mais ninguém, você diz: estou firme. Quantas pessoas a gente tem conversado, quantos pertencem ao nosso ministério aqui em Franca, e eles estão sozinhos neste mundão, crendo na palavra, sem ter ninguém por perto para ajudar, para auxiliar, para ser um companheiro, para dar um calor humano. Eles sozinhos, talvez a mulher sozinha, sem o marido crer, o marido sozinho, sem a mulher crer, e eles permanecem fiéis, porque Deus trata com um indivíduo, é um indivíduo.
É a senhora que chega, não tente agora com palavras ganhar o marido. Não tente com palavras ganhar a família. A Bíblia diz que é sem palavras. De uma forma muda. É o testemunho, é a vida vivida, é as pessoas verem em nós cristianismo e não falarmos em cristianismo. Se fala muito em cristianismo, se fala muito em Deus, mas vive muito menos. Esse é o problema. Então pare de falar muito e viva o cristianismo. No seu lar, no seu trabalho, você quer ganhar seu vizinho, seus colegas? Você simplesmente dê testemunho. O irmão Brena diz, você pode ir, falou para uma irmã, você pode ir visitar a igreja com seu marido. É uma denominação, pode ir. Seja simplesmente sal. Alguém terá sede. Seja sal. Mas tem hora que a gente é tão, a gente fala insonso, insulso, né? Sem sabor. Ganhar quem? Quem que nós vamos ganhar se nós não temos sabor na vida para as pessoas poderem passar a língua e falar bem? Talvez tem para passar a língua e falar mal, porque o que a gente tem é de nojento, é de chato, impertinente, exigente demais e não dá nada. Então aprenda o cristianismo. Nós não estamos facilitando, não. Essa é a vida que Deus quer. Deus não quer que você fale, Deus quer que você viva. E a mulher, a Bíblia mostra que Deus não quer que você pregue, Deus quer que você cale. Eu sei que as mulheres que me ouvem fora, elas não ficam bem com a gente, mas eu estou falando de Bíblia. E falando de Bíblia, ele sabe que não tem nenhuma bispa, nenhuma pastora, nenhuma diaconisa. Isso não existe na Bíblia. Você vai encontrar pastor, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas você não encontra nenhuma pastora, bispa, missionária, diaconisa. Não existe na Bíblia. Existe na Bíblia diácono. E assim deve portar bem as mulheres dos diáconos. E assim deve portar bem as mulheres dos pastores. Não que elas sejam pastora. Não. Elas simplesmente são esposas de pastor. Elas não têm que ser pastoras. Não tem isso na Bíblia para elas. Não existe essa posição na Bíblia. Paulo diz que é para a mulher ficar calada nas igrejas. Não é permitido que fale. Agora, ela quer falar ao invés de ficar calada. Do outro lado, eu estou avisando vocês, o homem tem que ser um bom homem, tem que ser um bom marido, ele tem que amar a mulher. Se a mulher parar no seu lugar e for aquela dama no lugar dela, Deus julgará esse bruto, me perdoe, esse animal que não sabe tratar a mulher. Deus o julgará. Deus fez isso lá no passado. E o homem morreu. E aí Davi casou com aquela mulher. Davi não sendo sacerdote, sendo rei, aí ele podia casar com uma mulher que foi de outro homem, Abigail. Mas Nabal foi um mau homem, um mau marido. Tem hora que as pessoas têm que deixar por conta de Deus. A mulher ruim, você deixa por conta de Deus, não briga com ela não. O marido ruim, não brigue com ele. Ame essas pessoas. Dedica a estas pessoas. Não é para vir juízo sobre elas não. Faça o seu papel de cristão e deixa por conta de Deus. Todo julgamento por conta de Deus. E se você perceber que eles estão ficando mal, você ainda vai a Jesus Cristo e diz, Senhor,
não mate ele, eu preciso dele. Mas ele é ruim, mas eu preciso dele. Quando você tem um espírito desse, aí é cristã. Não mate ela. Ela é ruim, ela briga, ela faz de tudo. Não mate ela. Ela não me atende. Ela não é a esposa que precisa ser. Tem umas que nem limpar a casa direito limpa, nem cuida da roupa do marido direito. Que o marido tem que sair amarrotado. Porque ela não tem um bom espírito de mulher para acompanhar a Bíblia e ver que todas as pessoas admiram o homem, diz Provérbios, quando ele sai, porque ele tem uma mulher e aquela mulher cuida dele, cuida da roupa dele, não deixa ele sair de qualquer jeito. Amém, amém. Algumas coisas a gente dá noção para as mulheres, para elas perceberem. Mulher, você mesmo cuida do seu marido. Olha para você ver, vou falar de coisas ridículas. Esses pelinhos do nariz, essa cebolinha do ouvido, isso daí você pode falar para ele. Se você não pode fazer aquilo para ele, você pode falar para ele tirar aquilo enfeia seu marido para você. Fala para ele, fala com ele bem. Olha, tá assim, cebolinha no nariz, cebolinha no ouvido, né? E aquelas coisas, aqueles, parece que... Deixa quieto. A senhora pode fazer isso. Quando a senhora não importa com ele, e ele fica de qualquer jeito, e veste qualquer coisa, olha se ele está direito, a gente vai ficando velho, começa a passar por cima da presilha, né, irmão? Dá uma olhada nele para ver se ele já não está passando por cima da presilha correia, já não está colocando a correia direito, isso é aquela coisa tudo torta, deixando aparecer a roupa íntima. É a senhora, é o senhor que olha para a sua mulher e fala para ela, a sua roupa está transparente, eu estou vendo tudo. E aí você não quer que outros vejam, então é você que alerta, que fala, é o pai que fala para as filhas, que ensina aos filhos, a mãe principalmente começa a falar com as filhas, e mesmo que a gente tenha que falar com amor, com jeito, vai mostrar para elas que não é aquele tipo de roupa que você deve usar, porque é um tipo insinuante, e que no dia do juízo ela pagará por adultério sem ter deitado com nenhum homem. Porque a Bíblia não diz dela deitar, a Bíblia diz se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Olhar, e essa mulher cristã, essa moça cristã, fica aí com essas roupinhas, e tem hora que usa short, e tem hora que vai para beira de praia. Você mesmo é que tem que velar pelo seu corpo. Não somos nós, vocês é que tem que dar um bom exemplo. Vocês são as ovelhas. Vocês estão no aprisco, vocês têm um pastor que mostra que Deus está tratando com você individualmente, mostra que Deus fala com você. Deus fala comigo pela Bíblia. Quando eu falo para vocês, Deus fala comigo, não é que Deus falou comigo lá de noite, me chamou num canto e eu escutei uma voz diferente. Não, eu leio a Bíblia, eu leio a mensagem, Deus falou comigo. Tem muita gente que quer ensinar para os outros, Deus falou comigo, para eles poderem ficar, é muito consagrado. Deus fala com ela, Deus fala com ele. Não, não é do jeito que vocês pensam, não. Deus fala com a gente, é com a Bíblia. Se Deus não fala através da Bíblia com você, eu duvido que Deus fale em qualquer outra voz com você. Se Deus não fala para você através dessa mensagem do profeta, eu duvido que Deus fale em voz audível com você. Porque primeiro Deus fala através da sua palavra. Ele tem pregadores na terra para pregar e você ouvir e cumprir. Quando você ouve e não cumpre, você é aquele que edifica a sua casa sobre a areia. Uma hora vem o vendaval, vem a tempestade,
vem as ondas bravias do mar revolto da vida, o que acontece? Você volta para o mundo. Você vai praticar as coisas do mundo, você vai voltar a beber, fumar, mentir, adulterar, vestir roupa que você não pensava em vestir. Você vai vestir porque não edificou sua casa na rocha, edificou na areia. E Deus está tratando com indivíduos, gentios. Deus está terminando conosco. Nunca se ouviu uma mensagem: o tempo acabou. Pensa bem, 2 milênios, nunca eles ouviram esta mensagem: o tempo acabou. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando o anjo forte desceu do céu, antes dele encarnar no 7º anjo, ele diz assim: o tempo acabou, o tempo não foi mais. Vocês têm uma mensagem que já ensina que acabou o tempo. Como que você vai ter tempo para consertar ainda? Porque não aproveita o tempo chamado hoje. E diz: Senhor, eu quero consertar a minha vida hoje. Amém? Amém. O absoluto 160. Deus não trata com grupos de homens. Eles pensam que Deus trata com plenários. Nunca Deus tratou. Deus não trata com um grupo de homens. Deus trata com um pastor falando com os homens da sua igreja. Deus trata assim, com um pastor falando com os obreiros da sua igreja. Assim Deus trata, mas Deus não trata com um grupo de homens. Um pastor tomando conta de outro pastor, mandando em outro pastor. Você é individual. Você é a pessoa principal. Olha o que o irmão Branham diz aqui: Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Ele diz assim: ele nunca trata com grupos. Alguma grande, você diz, nossa grande organização, Deus a ignora, ou a ignorará. Ele trata com um indivíduo, uma pessoa. Está vendo? Por quê? Você é só um indivíduo. Você próprio. Não há 2 narizes iguais. Sabia disso? A gente sabe disso. Não há 2 digitais igual. Você põe a sua digital, filho, em qualquer lugar. É aquilo ali. É aquele número do seu CPF. Pode pôr sua digital, acabou, é aquilo ali. Você põe sua digital numa conta e no banco, põe sua digital, outro pode ir lá e colocar e não vai funcionar. Funciona dele. Você é o indivíduo. Deus trata com você. O mundo está mostrando para nós, através desta ciência avançada, que Deus não trata com um grupo de homens. Deus não trata com plenários. Deus trata com você. Se você crê, é você. Assim foi Jesus com o 7º anjo. Aquele que crê em mim. É aquele, não aqueles. São João 14:12. Aquele é indivíduo. Um indivíduo. Aquele que crê em mim fará, não farão, fará as obras que eu faço. Porque Deus também é um. E Deus vem e trata comigo e com você como sendo um. Amém. Tem hora que pensa bem, se tiver um nariz bonito, podia ter outro igual esse, né? Mas quando tem um nariz feio, diz, a misericórdia, um já é demais. Não é isso? É. Tem hora que ninguém... Tem hora que as pessoas hoje olham no espelho, vão nos médicos aí, e fazem plásticas, e tem uns que acertam, mas quando não acerta, eles parecem assombração. Vocês já viram isso? Tentando consertar um nariz, estraga tudo o resto do corpo, da face, enfeia a pessoa. Quando acerta, tá bom. Quando o médico acerta, muito bem. Mas você tem que saber que
Ninguém tem, diz o profeta, um nariz igual ao seu. Esse é meu. Não dá vontade de passar a mão no nariz? Esse é o meu nariz. Essa é a minha digital. Isso aqui, pode. Ninguém tem igual. Como você vê, bilhões de pessoas, nós somos no mundo mais de 7 bilhões de pessoas. Não tem uma digital igual. Sabe o que é isso? Um Deus fez um indivíduo. Deus não pegou alguém que morreu e trouxe de novo, levantou o corpo para ter uma digital igual. Não, é uma digital só, é aquilo ali, é sua digital, você é identificado por isso. Por essa digital, você é identificado por essa fé que você tem. A Bíblia diz, um só Senhor, uma só fé. Eu tenho fé em Brana. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Se você não acompanhar, eu tenho fé em Moisés. Mas quando veio Jesus, eu tenho fé em Jesus Cristo. Quando veio o Espírito Santo, eu tenho fé no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo encarnou em Brana, eu tenho fé em Brana. Eu disse, o que é isso? Sim, eu creio num profeta. Eu creio que Deus usou um indivíduo, um profeta. O 7º anjo é um profeta. Foi o profeta para nós, para poder revelar todos os mistérios que estavam escondidos nesta Bíblia, que ninguém podia nem olhar para ela. Agora, depois da vinda do 7º anjo, nós comemos esta Bíblia. Amém? Aleluia. Como é bom. Ele diz, continua dizendo aqui, Deus não trata com um grupo de homens, Deus trata com um indivíduo, porque o homem tem conceitos diferentes, ele foi formado de uma forma diferente na natureza. A unidade 110, ele diz, ele trata com você como um indivíduo. Individualmente somos batizados com o Espírito Santo. Agora, você tem um Espírito, e Deus tem um Espírito que batiza toda a sua igreja. Por isso, se o Espírito Santo batiza a igreja de Deus, não pensa você que a igreja de Deus tem mais do que um Espírito. Tem um Espírito que crê no irmão Zé Brana, tem um Espírito que crê no irmão João, tem um Espírito que crê num outro aí. Não. O Espírito Santo, ele batiza um indivíduo. E aquele indivíduo tem os que formam um corpo. Mas vem o batismo individual. Cada um recebe o Espírito Santo. Então, cremos igual, pregamos igual. Entende? Não temos que discutir. Não temos que brigar. Porque nós temos o mesmo Espírito. Eu não sei se vocês captam a coisa simples, mas o meu corpo não tem jeito de brigar minha mão direita com a minha mão esquerda, porque aqui tem um só Espírito. Quando você começa a dar cabeçada no lugar e machucar a si mesmo, você pode ver que é um espírito do diabo que entrou e dominou seu espírito. Aí você começou a dar cabeçada. Você vai fazer coisa errada, não é o Espírito Santo. Aí é o seu espírito que está agindo daquela forma. Mas Deus quer batizar a mim e a você com um Espírito só, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que diz nosso profeta, é a palavra do dia. O povo diz, a palavra do dia é aquilo que o William Brana pregou. Eu também digo amém. Mas a palavra do dia, como diz o irmão Brana, você chega aqui e diz, eu recebi o Espírito Santo como os apóstolos receberam. Ele diz, mas hoje tem algo mais. Eu recebi o Espírito Santo quando o irmão Brana pregou os 7 selos. Mas hoje tem algo mais. Nos dias do irmão Brana, ele não podia dizer nada do 7º selo, do dia e a hora. Ele não podia dizer, não diga a ninguém. Do novo nome, não diga a ninguém.
Mas quando chega nos dias da noiva, a esposa de Cristo, ela e ele é um. Ela revela ele. Ela diz quem ele é. Ela diz quem é o sétimo anjo, quem é o sétimo selo. Amém. Coletivamente, somos batizados no corpo, quando somos batizados com o Espírito Santo. Individualmente, cada um batizado com o Espírito Santo, Deus tratando com cada um. Amém? Aquilo foi seu propósito. Os espalhou sobre a terra. Foi o propósito de Deus. Fez o homem e espalhou esse homem sobre a terra. Para que então ele pudesse tratar individualmente com eles. Agora Deus está tratando com você. Não é com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua tia. Deus está tratando com você. É você que está ouvindo. Deus está falando para você. Ele revela esta palavra individualmente para você. Amém. O quarto selo, 138. Deus sempre trata com um indivíduo. Dois homens têm duas ideias. Por isso a igreja não tem dualidade, dois maridos. A igreja tem um esposo. Porque é uma ideia só. Nós temos a mente de Cristo. Nunca, escuta aqui, nunca houve dois profetas maiores sobre a terra profetizando ao mesmo tempo. O irmão Branham mostra isso. Mesmo que você encontra em Apocalipse 11, Moisés e Elias, que são profetas maiores, dois grandes profetas, mas nunca houve. Se há uma exceção em Apocalipse 11, isso é a Bíblia Sagrada. Mas um estará falando com os judeus e o outro profeta Elias, ele representa todas as nações. Elias não é um profeta apenas para judeu, mas para todas as nações. Por isso Deus usou o irmão Branham com o espírito de Elias, que veio para todas as nações, que são para os gentios. Amém, amém. A revelação do primeiro selo, 126. E Deus não trata com o judeu e o gentio ao mesmo tempo. As pessoas tinham que perceber isso. Quando Deus tratou com os judeus, Ele não tratou com os gentios ao ponto de dizer para os seus discípulos: vocês não entrem na casa dos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Ele vem para os gentios, Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora já não é gentil mais. É fazer discípulo de todas as nações. Não é o judeu mais, é o gentio. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tinha que ensinar essas nações o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele trata com Israel como uma nação, com o gentio como indivíduo. Ele está terminando de tratar conosco como indivíduo. E logo ele vai tratar com Israel outra vez como uma nação. Ele nunca tratou os gentios, escuta, ele nunca tomou os gentios para ser sua noiva. Se parar aí você fica preocupado. Ele nunca tomou os gentios para ser sua noiva. Ele tirou um povo do meio dos gentios para ser sua noiva. Ele tirou um povo. Não é todo mundo. Todos os gentios é a noiva. Não. Ele tirou um povo dentre os gentios para a sua noiva. Vem. Agora ele trata com Israel como uma nação. E agora ali está ela estabelecida como uma nação. Israel está na sua pátria. Já tem a sua bandeira de 6 pontas. Você olha para a nossa bandeira gentia, nossa estrela gentia, é uma estrela de 5 pontas. Mas você olha para a estrela judia, ela tem 6 pontas. É a antiga estrela de Davi. Já está tremulando. Isso mostrando que Deus está quase terminando aqui
e ele vai voltar para os judeus para salvar os 144 mil que está faltando para completar aquele quinto selo. E que eles morreram através de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Agora falta 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo irão morrer para completar aquele grupo. Mas nós aqui somos os gentios. Tivemos o último profeta, William Branham, na última era da igreja, para poder revelar esta palavra a nós. Agora, a esposa, o próprio irmão Branham diz, ela tem o assim diz o Senhor. A Bíblia diz, João profetiza outra vez. Então, o irmão Branham diz, ela é ele. Você vai no parágrafo 100, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, ele vai mostrar isso também. Ela é ele. Você procura ela, mas ela é ele. Você procura a igreja, mas a igreja é Cristo. Você procura a igreja agora, mas a igreja é João. Era assim, as eras da igreja. Você tem que ver isto. É um ministério. Deus não usa mais do que um homem no seu tempo. Ele usa um homem, depois põe aquele homem a dormir, manda uma praga em cima dos outros, aí eles começam a crer de qualquer forma, de todas as maneiras, e Deus logo manda outro, diferente dos que eles têm ouvido. E aí eles entram em choque. Mas é a graça de Deus tratando conosco nesse dia final. Amém? Aceita isso, minha irmã, que Deus está tratando com você. Agora, não vai falar assim para o seu marido. Deus trata comigo, não trata com você. Quer dizer, a mulher inferniza a casa, por isso que é só eu que escuto. Eu escuto a palavra, você não escuta. Eu paro para ouvir um culto, você não para. Você não tem que falar, mulher, você tem que ficar muda. Deus falou comigo e falou com você. Deus falará com a irmã, com o irmão. Deus falará com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com a sua filha. Não é a nossa anatomia na cabeça deles, não. Tem hora que vocês nem entendem o porquê. Mas o silêncio fala melhor. Os filhos começam a dizer, papai e mamãe não está importando muito não. Aí eles começam a perceber. Aí o Saul percebeu. Vou lá no templo. A pedra de Urim e Tumim não falou com ele. Ele pediu um sonho, nem sonho veio. Aí ele começa a desviar. Foi numa pitonisa em Endor. O homem, quando ele não ouve a Deus, ele quer ouvir qualquer coisa. Eles disseram já há muito tempo, precisamos de um homem que conserte esse mundo, seja ele de Deus ou do diabo. Eles disseram, mas não tem nenhum homem do diabo que vai consertar esse mundo. Só existe um que vai consertar esse mundo, é Deus. Ele vai consertar, mas não haverá nenhuma perversão dessas que estão havendo agora, porque haverá bomba atômica, a terceira guerra mundial, e pegará fogo em tudo, acabará com tudo, e Deus começará depois um milênio em paz, e depois do milênio, a segunda ressurreição, e alguns ainda como ovelhas, eles vão entrar porque foram bons, a noiva, eles vão entrar pelas obras, e depois cai fogo do céu. Por enquanto, o que está preparado é fogo da terra. Você tem gasolina, você tem álcool, você tem gás, você tem eletricidade, você tem de tudo, você viaja em cima do perigo. Isso aqui é aqui de baixo, é o que vai acontecer aqui, que o homem descobriu para poder acabar com o mundo. Mas quando for depois do milênio, que haverá a segunda ressurreição, e vai ressuscitar gente boa e gente má.
E os maus, diz a Bíblia, que vão perseguir os bons. E Deus vai mandar fogo do céu. Aí a coisa muda. Vai vir fogo do céu e matar a todos. Vai purificar essa terra. E só sobrará os dele. Assim como a praga caiu lá no Egito, mas em Gozém, que era parte do Egito, nem um cão moveu sua língua. Quando essas coisas sucederem, nós já sabemos agora, antes dessa terceira guerra mundial, haverá um rapto. Nós cremos, porque esse mundo não suportará a terceira dor de parto. Ela aguentou a primeira dor de parto, que foi a Primeira Guerra Mundial. A segunda dor de parto, desde 1939 a 45, ela aguentou, mas ela não suporta, essa terra não suporta, diz o profeta, a terceira dor de parto. Então, vai desintegrar tudo. Mas o povo de Deus está preparando para o arrebatamento. Essa mensagem é para isso, preparar um povo que crê no profeta de Deus, que come o livrinho. Comer o livrinho é comer o que Brana pregou. Não é ouvir o que Brana pregou, pelo amor de Deus, vocês estão errados. Não é ouvir o que Brana pregou, é comer o que Brana pregou. Ouvir é uma coisa, você ouve, entra daqui, sai por aqui. Você ouve e não entende. Quando você come, você saboreia. É comer, é tempo não apenas de ouvir o irmão Brana, não apenas de ouvir as fitas do irmão Brana, que é muito bom, mas é tempo de comer. Enquanto vocês estão preocupados em ouvir o irmão Brana, nós estamos no tempo de comer o que o irmão Brana pregou. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Merecimento? Não há nenhum. Tudo aqui é graça, Pai. Tudo que nós recebemos é graça. A saúde que temos é graça. A solução de nossos problemas é graça. Não merecemos nada. Como diz o seu profeta, nós merecemos a morte e Ele nos deu a vida. Estamos aqui agradecendo ao Senhor por esta mensagem. Nós não merecemos comer o livrinho, mas o Senhor deu o livrinho para nós comer, Pai. Estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
conhecida que o profeta não entendeu. É o povo